Pessoal, começando aí mais uma temporada do podcast da Out, ou Outcast. A gente está retomando agora, gravou uma primeira temporada, agora entra com uma segunda temporada, que é uma temporada com convidados bem especiais no sentido de que são empreendedores reais, né? Ali o objetivo é a gente trazer empreendedorismo real, insights de gestão, biografias que possam inspirar de alguma forma quem está assistindo a gente. E falar assim de forma muito objetiva, de forma muito prática, como pensa, né? O que está por trás do pensamento, da estratégia e da ação de quem está de fato no dia a dia empreendendo, construindo negócios, construindo o futuro, e de fato no jogo ali, errando, acertando, fazendo acontecer. E nessa retomada, nesse primeiro episódio, um convidado bem bacana, bem especial, que tem relação com o mercado financeiro e com o mercado financeiro dentro de um nicho de ativos específicos, né? De ativos alternativos, Exato. né? E a gente tá aqui com o Daniel. Daniel é CEO, founder e CEO da Hurst Capital. A Hurst é uma empresa que se posiciona, e aí o Daniel vai contar muito melhor para a gente, mas é uma empresa que se posiciona como a maior, entre as maiores plataformas de gestão, não só gestão, mas originar, estruturar e distribuir, né, ativos alternativos. E é uma proposta bem bacana, porque quando a gente pensa em dinheiro, vamos falar assim de dinheiro propriamente dito, faz muito tempo deixou de ser aquele dado, aquele número no banco, né? E começou a cada vez mais a população em geral e os investidores entendendo de fato que o futuro não está somente, né, no papel de uma ação, num CDI, na poupança, mas cada vez mais trazendo essa ótica de ativos reais, né, e ativos alternativos. Então, Daniel, obrigado pelo convite aí, pela participação, seja muito bem-vindo. E particularmente, eu não conhecia muito, né, desse ecossistema, e aí estudando um pouquinho para a gente começar... Fica tranquilo, nem a gente conhece. Vocês estão conhecendo também. E aí, estudando um pouquinho e começando a entender, assim, eu enxerguei um potencial imenso, né? E aí eu fiquei pensando esses últimos dias que a gente estava aqui para conversar, talvez um trabalho agressivo de marketing para que as pessoas entendam, de fato, e conheçam um pouco mais o que é esse mercado de ativos alternativos, é uma barreira de entrada que existe, mas ela é muito curta para que você gere esse conhecimento, as pessoas conheçam e, de fato, se apaixonem por esse mercado, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, de forma mais simplificada para quem está assistindo a gente, para que entenda, de fato, o que é esse mercado de ativos alternativos e como que a Hurst começou, qual que foi esse propósito, assim, de onde que vocês tiraram essa motivação para começar nesse mercado, que é um mercado ainda novo, de certa forma, no Brasil, talvez na América Latina, mas é um mercado novo ainda, né? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu adoro esse tipo de bate-papo, principalmente falar da nossa história, falar da Hurst, um pouco como a gente pensa, linhas de negócio, como é que a gente cria. E gostaria de começar a fazer uma correção. Manda. Não existe investimento agressivo em marketing. A gente está falando de investimento. Então, é um trabalho muito árduo e agressivo de investimento em educação. Educação, é essa a palavra. Então, a palavra é educação. Óbvio que a gente usa as estratégias de marketing para educar. A gente usa todas as ferramentas que a gente tem à disposição para poder educar o investidor. E é um processo longo. Por isso, quando a gente vai fazer uma tese de investimento para distribuir para os nossos investidores, não pode ser uma tese de um tiro só. Tem que ser uma operação que eu consiga fazer ela várias vezes. Porque eu tenho um tempo para estar falando dela. Eu tenho que fazer uma por mês, 2 por mês. Eu tenho durante 2, 3 anos para ela amadurecer. Perfeito. Fala um pouco de início, de inspiração. Quando a gente começou a olhar o mercado financeiro, o cenário do mercado internacional, em 2016, 2017, a gente estava vendo que a taxa de juros global estava caindo, despencando no mundo inteiro. Então, as operações de renda fixa estavam derretendo. E nesse trabalho de pesquisa, a gente começou a olhar e nós vimos que pelo menos 35% das grandes fortunas já estavam investindo em ativos alternativos, que nada mais são do que ativos tradicionais, descorrelacionados com o mercado financeiro.
Aí a gente está falando de obra de arte, energia, real estate, audiovisual, cripto, música, tudo que você tem um ativo sólido, tá? E não é uma debênture que é uma dívida. Na debênture eu estou emprestando dinheiro para alguém, uma LCI, estou emprestando dinheiro para alguém atrelado a uma taxa de juros que ela pode variar. O nosso negócio é uma operação estruturada. Então, eu invisto em royalties musicais para receber um fluxo de caixa projetado. Um fluxo de caixa que, se você ouvir no Spotify uma música, você vai receber. Puta, isso é muito louco pensar, né? Exato. Então, a gente está investindo em obras de arte, que hoje são ativos que não têm tanta liquidez, por conta da taxa de juros, que está muito alta, mas são ativos seguros, ativos que não perdem valor, ativos que têm um histórico de projeção de transações de 40 anos para trás. Você pega um Palatinic, de Cavalcante, Tomiotaki, você tem análise de bases de dados históricas absurdas que a gente consegue precificar esse ativo. Coisa que eu não estou investindo em obra, eu não estou indo na galeria escolhendo um quadro para a parede da minha casa e achando que eu estou investindo. Não, tem curadoria, tem pesquisa, tem trabalho de laudo, contratação de laudo de precificação, então tem toda uma ciência por trás do investimento em obra de arte. Então, a gente vai tendo ideias no meio do caminho. Então, a gente começou fazendo ativo judicial. Começou com ativo judicial. Precatório. Dentro de ativo judicial, a gente vai aprendendo e vai tendo uma gama. Hoje, a gente faz auxílio acidente INSS. Estamos vendo novas teses. Também deve ter umas 12, 13 teses que já estão no forno de ativo judicial. Porque ativo judicial é uma coisa. Você começa, depois todo o mercado vai fazendo, o spread vai diminuindo. Sem dúvida. E tá tudo bem. Faz parte do ciclo de vida. Natural, do ciclo de vida do ativo. Como a gente está falando de ativo de economia real. Então, todo ativo de economia real ele é cíclico. Então, a gente precisa olhar novas teses. Depois fizemos música. Então, a gente tem um fundo de investimento em aquisição de royalties musicais. Tá? Essa foi a segunda categoria que vocês... tese. Precatórios, ali, depois audiovisual. Royalties musicais. Agora nós fizemos... Tem 1 ano e meio que nós começamos a tese de audiovisual. Tá? Inclusive, podem assistir o Cirá, que é um filme que a gente está financiando a distribuição no Brasil, que vai ser o representante da Espanha no Oscar 2026. Então, foi um grande sucesso. Acho que a gente começou com um baita pé direito esse ano, nessa tese. Foi o primeiro grande investimento que nós fizemos. Fizemos ativos também. Fizemos algumas operações de real estate. Tá? Financiando pequenas incorporadoras no seed money. Mas a gente parou de fazer porque a gente perdeu o parceiro que originava para a gente. É uma operação que a gente gosta de ter especialistas junto. E o especialista tem que ser um cara que tenha perfil para ser nosso sócio. Então, tá difícil de achar esse empreendedor para estar tocando com a gente, porque a gente não tem braço para tocar tudo. Criptoativo, temos uma operação pequena de criptoativo, mas é muito mais para a gente atender aos nossos clientes do que ter um portfólio e bater mercado. A gente não vai concorrer com grandes exchanges, a gente não vai ser uma grande exchange, não está no nosso roadmap. Tá? Por enquanto. Não sei. Curto médio prazo? Tem tantas outras coisas para fazer na frente. Tem futebol, tem stock option nos Estados Unidos, mercado secundário de stock option, tem distribuição de fundos de venture capital israelense. Cara, quando a gente começar a olhar vinhos raros, tem uma tese de vinho que é super legal, que a gente está olhando. Tá? Você ganha dinheiro com arbitragem na comercialização de vinhos internacionais. Já olhamos relógio. Cara, tem tanta coisa. Relógio é legal. Categoria interessante. Só que assim, tem coisa que é muito nicho, que a gente identifica que vai ser difícil escalar, e a gente não consegue fazer 20 operações por ano, 30 operações por ano. Como relógio, talvez. Mas talvez seja algo para compor portfólio. Então, a gente olha. Mas já veio tanta coisa, cara. Já veio um cara querendo que a gente financiasse perfuração numa terra que ele vê potencial de extração de ouro, e a gente ia ser sócio vende tudo. Que loucura. E Daniel, quando a gente olha para esse mercado alternativo, para quem ainda não está familiarizado, o que seria de fato assim os principais diferenciais? A gente está falando de rentabilidade, a gente está falando de uma
uma análise importante de liquidez? Quais são os principais diferenciais? A gente costuma falar que esse mercado é um mercado ilíquido, que ainda não tem um mercado secundário fortalecido. Então, se você vai investir num precatório, você vai ter que esperar o recebimento do precatório, que é o risco que ele tem, que é o risco de liquidez. Então, você depende de um rito processual que está sendo seguido, que pode ser que, ao final das contas, o juiz, na hora de dar a canetada para liberar o dinheiro, ele vê, opa, não, eu preciso que você inclua mais um documento. Aconteceu nós compramos no início muito processo físico, tá? O processo era papel mesmo, eram 20 volumes de 200 páginas, coisa muito grande. Você comprava o processo em papel. Aí o processo estava na beira do recebimento. E estendia. Aí o juiz virou e falou assim: não, agora eu só vou olhar processo digitalizado e incluir esse processo na fila de digitalização. Aí você volta 6 meses para trás. Tem de tudo. Talvez esse seja o principal risco, né? Você tem o risco precatório do Rio de Janeiro que nós compramos, a gente teve... O que aconteceu? O Rio era um ótimo pagador de precatório. Aconteceu que ele tinha regime de recuperação fiscal, estava tudo certinho. Aconteceu que no meio da pandemia, a primeira coisa que ele fez foi dar calote nos precatórios, porque ele precisava investir em respirador, em equipamento, e tá tudo bem. São riscos pontuais. São riscos pontuais. Acontece, são riscos que a gente não controla. Sim. Mas são riscos que nós informamos nossos investidores. Por isso que é um trabalho de educação. Tá? Esse tipo de ativo tem riscos diferenciados? Tem. Uma coisa é comprar uma debenture de uma grande empresa, da Votorantim Cimentos. Você vai ter uma taxa de retorno menor, mas é um ativo super seguro. Sem dúvida. Dificilmente esse cara vai te dar default na data do vencimento. Outra coisa é você investir em precatório, investir em royalties musicais, que você tem risco de performance do ativo. Se as pessoas param de escutar música, existe o risco. Se o Spotify acabar da noite pro dia, que é improvável. Mas são riscos extremos, mas que eles têm que estar mapeados. Tem que estar mapeados. Tá? Então, frente a isso, o investidor cobra um prêmio maior. Então, a gente consegue pagar. São ativos novos, ativos que o mercado não compra, não precifica, que a gente está aprendendo a precificar antes. Então, eu consigo dar um spread maior para o investidor. Consigo dar um prêmio maior para ele. Sem dúvida. E tem um fato legal que, assim, a nova geração de investidores, diferente dos 40 plus, essa nova geração, eles estão fugindo um pouco do critério de risco, retorno e prazo. Essa nova geração, que vai receber uma transferência de riqueza muito grande nos próximos anos, ela está olhando muito propósito, muito identificação. Então, arte, música, audiovisual, o ESG, que a gente ainda não olha, mas é uma coisa que está no roadmap para a gente olhar para frente. E você começa a entrar, inclusive, em ações de ativos com impacto social, né? Exato. Energia sustentável, né? Moradia popular. Você começa a entrar num outro... Sim, então tem uma gama de coisas para a gente estar olhando. Nem tudo a gente consegue fazer muito rápido, porque apesar de o mercado olhar por si, são arrojados, inovadores, a gente tem muita coisa. A gente estuda. Tese de investimento em futebol, eu estou olhando há 2 anos e não consegui sair do papel, vai sair próximo ano as primeiras operações. E o que seria? Você comentou assim, o que seria uma tese de investimento em futebol, só para quem está assistindo entender? Tem as SAFs surgindo aí, tá? Com o advento das SAFs, legal. Melhorou a governança nos clubes de futebol, dá para você investir em uma SAF, dá para você, dentro de uma SAF, investir em jogador de futebol, que também que você investe e vira um novo Neymar. Dá para você investir em vários níveis de antecipação de recebíveis, de financiamento. E essa temática investir em real estate. Tem tanta coisa que você vai descobrindo quando você estiver dentro. É igual música também. Igual audiovisual. Tem tanta tese nova, subteses dentro da tese principal. Eu posso investir na produção de um filme, eu posso investir financiando o marketing de lançamento de um filme. Todos eles têm riscos diferentes, todos eles têm retornos diferentes, formas de estruturação diferentes. Eu posso fazer antecipação de um contrato, o produtor já vai fazer um filme, ele já pré-vendeu para o Netflix, só que ele só vai receber quando ele entregar. Ele precisa de dinheiro para produzir, eu posso entrar uma antecipação de receber. Eu posso entrar no meio da cadeia. Então, cara, tem um universo de coisas que acho que você precisa meter a mão na massa para ir aprendendo, e a gente aprendeu a fazer bem isso. A gente é bem observador quando a gente entra numa outra tese, numa determinada tese nova, a partir do momento que a tese começa a amadurecer, ela começa a maturar, a gente fala, cara, o que a gente vai ver de oportunidade aqui dentro? Isso pra gente é importante para criar uma tese.
É onde eu consigo... Eu vou fazer só a mesma coisa? A gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Vocês têm lá dentro da Hearst essa incubadora ali de novas Há oportunidades? 2 anos a gente criou uma área de novos negócios. Antes elas chegavam as oportunidades através dos sócios. Hoje não, hoje a gente já tem uma área, mesmo que chegue... departamento específico, Mesmo que chegue em mim uma oportunidade nova, eu direciono para a área de novos negócios. Vou acompanhar, óbvio, que é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer, coisas novas, mas a gente tem uma área já para tocar esse processo. É muito bom. Que está mapeando, inclusive, tem um mapeamento ativo do que está acontecendo no mercado, inclusive internacional. Uma prospecção ativa ali. Prospecção ativa. Tá muito legal. E você falando, Daniel, eu fico pensando aqui, para quem está assistindo a gente e não conhece de fato ainda, ou sequer teve um primeiro contato com esses ativos alternativos, né? O que você acha que é... Por que você acha que tem ainda talvez essa barreira de entrada para esse conhecimento inicial? Porque depois, o que eu senti ali como case próprio ali? Eu não conhecia. Comecei a estudar, falei, porra, é bom, parece ser interessante. Parece ser muito interessante, mas eu sequer conhecia. Então, o que é essa barreira inicial de entrada? Por que ela acontece? O que tem que ser feito, você acha? Educação. Passa por um processo de educação, tá? E é um processo lento, é normal. Se você pegar 10 anos atrás, você vê a quantidade de CPFs que tinham na Bolsa de Valores e vê hoje. O crescimento exponencial. O crescimento exponencial. O brasileiro, ele é um povo que... A população brasileira, ela começou a investir e a poupar relativamente recente, tá? O brasileiro hoje ainda investe muito em poupança. Cara, eu conversei com um cliente, pessoas que quiseram, que estavam interessados em ser cliente nosso, que tinham 2 milhões de reais investindo na poupança. No Nordeste. Mas isso que é um fato que é falta de conhecimento um pouco mais É profundo falta de conhecimento. do tema. É falta de conhecimento. Assim, o cara tá perdendo É o dinheiro mais na poupança. seguro, é o que eu conheço, é o que eu vou investir, né? Aí, assim, é falta de conhecimento, falta de educação no assunto. O cara deu 2 milhões de reais, assim, era 100% do patrimônio dele. E no Nordeste tem muito disso. Aqui no Sudeste, se você for conversar, você vai ver... Um pouco mais... Eu estava conversando com uma galera que trabalha com Open Banking, que estava desenvolvendo sistemas de Open Banking. Há coisa de 2 anos atrás. Uma galera que eu conheci em Londres, na Fintech Week. E eu perguntando, cara, o que vocês já estão olhando? E o que já está trazendo de resultado? Ele falou, primeiro resultado prático para as casas de investimento, para os bancos, eles estão conseguindo olhar todo mundo que tem dinheiro em poupança e estão ligando para mudar a carteira. Esse é um indicador. Não, e o Brasil tem tanto investimento em poupança que agora o governo está usando, da mesma forma que ele usava o FGTS, está começando a usar dinheiro da poupança para alguns financiamentos. Porque o brasileiro investe em poupança ainda. Então, é um trabalho de educação, não é um trabalho que... e tudo que a gente faz é de longo prazo. Tudo que a gente faz são projetos de longo prazo. Então, assim, a gente não está aqui para... Por isso que a gente cresceu até hoje bootstrapping. É dinheiro nosso, que a gente vai gerando lucro das empresas, vai reinvestindo, vai crescendo. Começamos em 3, hoje somos 160 pessoas. Com um investimento totalmente próprio. Sustentável, totalmente né? sustentável. E por quê? Porque a gente não faz loucura. A gente demorou para chegar aqui. A gente pensa, a gente projeta muito antes de dar o próximo passo. É um mercado ousado, mas com uma estratégia conservadora. E a gente acredita muito, por exemplo, no que o Warren Buffett faz. O Warren Buffett não deu nenhuma porrada. Sim, ele foi um acumulado ele está acumulando há 50 anos. Acertos, O cara está acumulando há 50 anos. Dificilmente esse cara vai quebrar. Sim. Assim, diria que é impossível, mas acho que tem que cair uma bomba atômica lá para ele quebrar. Por quê? Porque o cara ele tem consistência. E tudo na vida é consistência, de crescimento. Pega, cara, o trabalho do... Eu estou praticando jiu-jitsu há 3 anos. Quando eu consigo treinar um mês direto, 4 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana, meu jiu-jitsu muda muito. Sou faixa azul, então assim, cara, o meu jiu-jitsu é ruim de sempre. Então, estou longe de... Mas é impressionante como a consistência me ajuda. E, inclusive, para fazer musculação, para fortalecimento. Se eu fico 1 mês sem treinar, você volta 10 casas. Isso no esporte. Você pega um jogador de futebol que o cara, em vez de treinar, vai para balada, cara, a performance dele despenca. Conhecimento, leitura, cara, tudo na vida é... Na tua vida pessoal.
Total. nos relacionamentos, numa relação pai com filho. Cara, consistência. Consistência. Nada que é muito... Tudo que é muito agressivo, tudo que tem uma curva muito em J, o risco de você despencar, o risco do valor percebido é grande. Sem dúvida. Você pega hoje um lance legal agora com a entrada da inteligência artificial. Você pega hoje as grandes empresas de SaaS, que são empresas que cresceram muito rápido, pessoas que fizeram investimento, pegaram dinheiro com venture capital, que valem bilhões, hoje já são precificadas a 40% do valor. Porque hoje você replica uma ferramenta em SaaS gastando $200. Tem ferramentas de IA que você fala, cara, eu quero criar um aplicativo dessa forma. Inclusive, você vira e usa como referência a outra ferramenta. Ele cria para você. Não, a barreira de entrada está ficando cada vez menor. Né? Então, as pessoas estão cancelando. O churn das ferramentas de SaaS hoje está sendo gigante. Porque o mundo está virando para IA, está todo mundo fazendo as próprias ferramentas dentro de casa. Tá? Por quê? Porque essas empresas não se prepararam para isso. E como que você... Esse é um tema muito interessante, o tombo para elas é muito grande. Eu acho que elas vão reagir. Eu acho que grande parte delas vai reagir. Mas talvez não dê tempo. Mas ela vai tomar uma porrada muito grande antes. Muito grande. Não precisaria. Não precisaria. E essa é uma temática muito interessante, né? Da inteligência artificial, tecnologia, etc. Como é que vocês estão trazendo essa tecnologia, a inteligência artificial para dentro desse mercado, que já é um mercado específico? Como é que vocês estão conseguindo trazer? E eu vi eu estudando um pouquinho ali cada vez mais da Hearst, do modelo de negócio de vocês, eu vi que vocês se posicionam muito como uma plataforma, né? Um ecossistema. Não é uma securitizadora digital, não é uma plataforma, é um ecossistema que de fato... temos securitizadora, temos gestora... Mas é um grande ecossistema. Um grande ecossistema. Que cria a origem do processo, estrutura e depois distribui. Como é que essa tecnologia incorpora em meio a tudo isso e contribui? Como ecossistema, temos empresas muito diferentes dentro do mesmo universo. Então, a gente tem desde uma plataforma de distribuição de investimentos, uma securitizadora e uma gestora na área de distribuição. Na área de originação, eu tenho empresas que originam direitos autorais de música, eu tenho empresas que originam crédito privado contra a Petrobras, eu tenho empresas que originam ativos judiciais. Então, assim, são empresas com processos muito diferentes. E o que a inteligência artificial está trazendo para a gente... E só um parênteses. Claro. Quando você fala de várias empresas no grupo, foram empresas que foram sendo absorvidas via um M&A? Não, ou foram sendo... todas elas foram criadas. Todas elas foram criadas. De acordo com a necessidade. Fizemos alguns M&As, mas temos 2 apps de gestão de investimentos. Um é um marketplace de renda fixa e o outro é um consolidador de carteira de renda variável. Esses foram via M&A. Mas todas as outras empresas foram criadas, de acordo com a necessidade. Legal. Temos um projeto de levar a marca para fora, levar a plataforma para a Europa, tá? Ou Estados Unidos, está meio que definindo. Mas voltando à parte da inteligência artificial, toda essa esteira de originação e gestão de ativos é uma esteira muito complexa, porque eu tenho ativos muito diferentes. Eu não consigo ter uma ferramenta única que vai gerir tanto o funil de aquisição, tá? Quanto a parte de contratação, de negociação, que, cara, são contratos e processos de due diligence totalmente distintos. E depois a gestão do próprio ativo. Eu tenho que gerir esse ativo até o recebimento. Você imagina, por isso, quando você fala no ecossistema, é complexo. Hoje a gente tem aproximadamente 350 mil fonogramas, obras e fonogramas de música. Como é que eu vou saber a performance de cada um deles? Então, é difícil você fazer isso. Com a inteligência artificial, a gente está montando plataforma interna de gestão dos nossos ativos. E KPIs, etc. Até para oferecer... Hoje nós queremos uma plataforma que a gente já está apresentando para algumas agências de publicidade, onde o cara vai poder digitar o briefing da campanha e ele vai sugerir as melhores músicas que estão aderentes àquela campanha. Puta, então o cara, em vez do criativo ficar assim, puta, qual é a música? Eu vou olhar no Spotify e ficar buscando. Você otimiza aí. A nossa plataforma já vai sugerir para eles. Vocês estão num caminho para isso já? Não, já está pronto. Já está pronto. Já. Estamos refinando aqui.
Essa e talvez seja... já apresentando para grandes agências. E essa talvez seja a principal forma, uma das principais formas de democratizar o acesso a esse mercado para grande parte da população. Exato, né? exato. E fora isso, tem ferramentas do dia a dia, até para redução de custo. A gente está pegando e desenvolvendo ferramentas dentro de casa e parando de usar a ferramenta terceira. A gente está ganhando eficiência, por exemplo, nosso time de desenvolvedores. Cada sprint de desenvolvimento era de 15 dias. Hoje a gente tem um sprint de 3 horas. Então, o mesmo desenvolvedor está absorvendo 10 vezes mais projeto do que ele absorvia antes. Sim, e tá tudo bem. Um aumento eu não preciso aumentar o quadro, equipe, eu não preciso crescer a equipe e, por outro lado, ele também não precisa... Tecnologia. Ele não precisa achar que ele vai ser demitido. Porque a demanda reprimida de projetos lá dentro é gigante. É gigante, gigante. Então, nós montamos um pipeline de projetos, contratamos uma pessoa só para gerir esses projetos. Então, a gente não andava com um monte de projeto e falava, puta, vou ter que contratar outro desenvolvedor, demorava 15 dias para fazer uma feature nova. Não, agora tá... Mas vocês fazem isso internamente? Ou Internamente. uma software house? Não, internamente. Tem devs ali internos? Tem devs internos. Caramba. Interno não, porque é só o nosso time de dev que fica... 99% ele é home office. Home office. Tem gente no mundo inteiro prestando serviço pra gente, mas são pessoas exclusivas. Que legal. Exclusivas, que são parte da empresa. Não, são parte da empresa. Totalmente. Todos eles são tratados e contratados como qualquer um funcionário da empresa. Tem todos os mesmos benefícios, mesmos tratamentos. Traz 2, 3 vezes por ano, a gente traz para São Paulo para a gente conviver junto, né? Que é importante para a gente que eles sintam as alegrias e as dores. Sem dúvida. Senão ele vira uma software house. Cultura, né? Se ele ficar em casa, ele vira uma software house. Ele estando dentro da empresa, ele conhece as pessoas. Ele sabe quem ele está ajudando. E não é só o cara chegar lá e fazer... É legal você ver o resultado do teu trabalho. Por outro lado, também é legal você ver um trabalho mal feito ou a necessidade de desenvolvimento de algo que está ruim. Ou tem uma oportunidade que precisa ser melhorada, ou que é uma dor do teu colega que você consegue resolver. É legal saber quem você está ajudando. Sem dúvida. Sem dúvida. E um ponto que você comentou, e eu fiquei pensando aqui, né? Quando a gente fala de um ativo físico, um ativo real, uma obra de arte, um empreendimento de real estate, etc., necessariamente você necessita transformar esse ativo real em um ativo digital, via tokenização, via com um contrato de SPE, quando é um empreendimento. Como é que você enxerga hoje? Você acredita que esse processo, esse modelo de tokenização é um modelo transitório até que chegue em algo definitivo, de fato, regulamentar? Ou é já uma opção final ali? Como é que você enxerga isso? A tokenização nada mais é do que uma forma de eu conseguir fracionar o ativo e vender ele num ambiente digital. E essa talvez é a forma mais simples? Senão eu vou ter que fazer um contrato físico. Exato. Eu vou ter que fazer um contrato físico. Como é que eu vou gerir isso depois? Como é que eu vou fazer um mercado secundário depois? Imagina que se você faz um investimento nosso mínimo de R$10.000, são 10 mil tokens. Se você quiser se desfazer do mercado, você pode fazer uma oferta no mercado secundário. Eu não quero sair 100% do ativo, mas eu vou ofertar 2 mil tokens a um preço que eu achar interessante no mercado secundário. Você não precisa esperar para receber os 10 mil tokens. Então, só um passo antes. Todos os nossos ativos são securitizados. Então, eu faço operação via certificado de recebível, eu registro na CVM. Então, o que eu estou securitizando, o que eu estou tokenizando, nada mais é do que uma operação securitizada. Algo que já está securitizado. Algo que já está fracionado. Sim. Tá? Então, a forma de ter o token é que eu consigo vender via app, o investimento. Eu consigo distribuir via app. O tokenizado, você vai estar na Suíça, você vai estar no Japão, você consegue investir, você consegue olhar a tua carteira, você consegue fazer uma oferta no mercado secundário. Então, a tokenização é uma realidade. E hoje, se as pessoas vêm fazer, não, é que, olha, tem uma forma aqui de investimento que é tokenizado, é o token. Eu falei assim, tá bom, mas me fala sobre o token. O que está dentro do token? O token não importa. O que importa é o meio, né? O token. O token é o meio. Sim. Então, o token pode fazer tudo com token.
Uma obra. Uma obra. Cara, eu posso... Tudo se for ativos que valorizam, né? É que no se for final... que depreciam, não faz muito sentido. No final, eu vou fazer um investimento em real estate. Eu posso financiar uma obra. Então, o que vai estar dentro do token? Um contrato de financiamento. Ou eu posso investir no equity. Eu posso ser dono de uma fração daquele imóvel. O que vai estar no token lá? Cara, uma fração da escritura, por exemplo. Um recebível. Um recebível. Um fluxo de caixa, o que importa é o que está dentro do token. O token em si... O token por si só não tem valor. De fragmentação, é né? uma forma de fragmentação. Via blockchain, ali segura, via blockchain, etc. Exato. O token nada mais é do que isso. Só que ele facilita muito a vida. E hoje o token, vocês entendem que é o formato principal? Assim, né? Pensando no portfólio de vocês, quantos por cento são? Em volume não, porque hoje a gente distribui para institucional. Dentro da Rush, sim. Tá? Só que, por exemplo, a Rush hoje tem uma gestora. E nós temos fundos proprietários. Então, aí no fundo aí é uma forma de investimento de fundo, não é? Via FDIC. Via FDIC, nós temos FDICs. Então, você faz investimento via FDIC. Regulado para CVM, etc. Normal. Vida que segue. Segue todo o processo passo a passo. Mas aí, você não vai via app. Eu não vendo fracionado. De novo, vai por uma linha de democratizar, porque o próprio fundo já tem a cota. Quando eu estou investindo num FDIC, eu compro cotas de um FDIC. Ele já é fracionado. Depois, dependendo da regra do FDIC, eu posso me desfazer de partes das minhas cotas, que nada mais é do que uma cota para um token. É o formato de gestão, talvez, ali, de organização da estruturação. É a estruturação legal da operação. Legal da operação, isso aí. Eu faço securitizado via CR, certificado de recebível, e o outro via cota de fundo, que é uma regulamentação diferente. Então, hoje a gente tem formas de distribuição distintas. Um outro exemplo é, cada originadora, ela pode distribuir ativos onde ela quiser. A empresa de música, eu tenho um fundo com BTG. Um fundo exclusivo com BTG. Tá? A gente investiu 250 milhões de reais em aquisição de direitos autorais de música com recurso do banco, do BTG. Aí é uma outra forma de investimento. Sim. A Cateto de ativo judicial, nós temos fundos, nosso FDIC próprio, na nossa gestora da Rush, mas temos um fundo com banco também, com BTG. Tá? Então, vai depender muito. A gente tem um cardápio para todos os gostos. Puta, é muito, muito, muito legal, muito diferente. E pensando, Daniel, um investidor que ele está 100% acostumado e familiarizado com o modelo tradicional, poupança, CDI, bolsa, papel da bolsa, etc. O que você entende que seria ali um gatilho, talvez um gatilho inicial para ele entender esse novo mercado de alternativos, começar a absorver, ter uma educação ali financeira disso para começar a enxergar essas oportunidades? Porque quando a gente fala de rentabilidade, pelo que eu pesquisei, daí você me corrige se eu estou errado, assim, me parece que é uma rentabilidade média quase que o dobro de uma tradicional. 21% ao ano, etc. Por que ainda falta essa motivação para enxergar isso? Uma falta de conhecimento. Tá? A gente vai voltar sempre no assunto educação. E o que vocês estão pensando com relação a isso? Assim, tem um trabalho, cara, de educação financeira, não sei. Por isso que eu falei de marketing, né? Tem. Hoje nós fechamos parceria, já temos 40, quase 50 escritórios de agente autônomo que vendem os nossos investimentos, os nossos ativos. Aí o nosso trabalho de educação, é com os escritórios, com os assessores. Então a gente tem um trabalho, cara, faz reunião, faz webinar. Então a gente ensina como é que é uma vida de ativo alternativo. Para que ele possa ensinar pro cliente dele. E no final, haver uma relação de confiança. Tá? O que a gente trabalha muito e o que a gente acredita, inclusive para nossa vida mesmo, diversificação de carteira. Eu acho que todos os ovos numa mesma cesta é ruim, por mais segura que ela seja. Porque no final você acaba perdendo outras oportunidades. Então a gente indica que as pessoas diversifiquem carteira. Os nossos assessores são orientados a isso. E que mantenham as posições máximas também. Não vai chegar
a gente não quer mesmo que um cliente vire pra gente e fale assim, não, eu quero botar todo o meu dinheiro. Cara, a gente não acredita. Não é esse o... Não é esse, a gente não aconselha, tá? É óbvio que tem perfis mais arrojados e tá tudo bem. Hoje eu tenho 50%, pelo menos 50%, 60% dos meus investimentos em ativo alternativo. Dos seus, pessoas? 50%? Sendo que parte deles são imóveis. Eu tenho investimento em imóveis. Imóvel mesmo, comprei o imóvel para investir na física. E sou investidor de uma casa de show, o Cavern Club de Liverpool, a gente está trazendo para o Brasil com mais 3 sócios. Tá? Eu estou trazendo na física. Eu vou diversificando a minha cesta. Eu vou colocando meus ovos em cestas diferentes. E isso engloba em ativos alternativos. Ativos alternativos. É economia real. Eu estou saindo da debenture, do renda fixa, do mercado de ações. Eu gosto também. Mas o meu perfil é muito mais de investir no que eu acredito que gere valor para uma economia. Eu gosto de investir onde eu estou dando liquidez para alguém. Por exemplo, já comprei um precatório, cara, de gente que estava na fila do SUS para operar, nem sabia que não tinha previsão de receber esse precatório. Na hora que a gente negociou, ele pegou esse dinheiro e fez a cirurgia esse no particular. Por trás é do caramba. Então, é muito legal isso. Quando a gente começou a investir em aquisição de direitos autorais de música, foi no meio da pandemia. Os artistas não estavam recebendo com show. Então, existia um problema de liquidez no mercado. Só que isso foi a primeira motivação deles, de estarem captando. Hoje, a gente aprendeu que, cara, hoje a gente compra direitos autorais, quando a gente paga o dinheiro pro cara, o cara está investindo em carreira. Tem compositor que quer investir numa carreira de intérprete. Ele precisa de dinheiro para comprar um ônibus e adesivar, porque ele faz muita viagem no interior. Ele precisa de dinheiro para contratar banda, ele precisa de dinheiro para comprar instrumento. Então, a gente foi descobrindo que cada um tinha uma dor. Tem gente que quer vender porque quer comprar uma casa para mãe. Teve um artista que a gente negociou que ele queria comprar um avião, porque ele já estava se consolidando, ele já tinha um volume de shows do Brasil muito alto. O cachê dele era muito alto. E, cara, ele precisava se deslocar em segurança. Tem de tudo. Cara, esse modelo de negócio, assim, é do caramba. Então, você começa... precisam conhecer, né? Então, eu acredito mesmo que eu gosto de colocar o meu dinheiro onde eu vou ter um... Cara, não são... Obviamente, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Sem dúvida. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Mas tem um porquê ali relacionado, né? Tem um porquê, tem propósito. Sem dúvida. Tem propósito, tem geração de emprego. Eu amo música, a oportunidade de... Eu escuto histórias sobre o Cavern Club desde que eu nasci. Meu pai é bitomaníaco, tá? E... Nada mais justo do que relacionar essas duas coisas, né? Mas é um negócio que eu quero ganhar dinheiro. É um negócio que está aliado a uma paixão minha, que é a música. E, por outro lado, eu vou gerar 150 empregos. E aí você conseguir empacotar tudo isso e transportar para o investidor de uma forma transparente e visível o rendimento, etc. Aí está o desafio, né? Aí está o desafio. Como é que... E assim, de forma estruturada. Tem risco? Tem. Não existe investimento. Não existe nenhum investimento sem risco. Tá? É um tripé. Liquidez, rentabilidade e risco. Isso. Né? E agora, propósito. Identificação. Então, eu já sou um perfil mais arrojado. Apesar que você olha assim, o cara que investe em imóvel é arrojado? Não necessariamente. Mas é ativo alternativo, é economia real. Tem gente que prefere estar 90% no renda fixa e está tudo bem. Tá tudo bem. Aí é muito questão de gosto, muito questão de aonde você quer chegar, para que você precisa do dinheiro. Mas aí eu acho que a gente acaba caindo naquilo que a gente começou falando, que é a educação financeira. Educação financeira. Quem está focado na poupança, é porque ainda precisa absorver e ir para uma próxima página, entender um pouquinho mais do cenário para ver as opções. Né? No final não é um trabalho. Não é um trabalho de venda, é um trabalho de educação. A venda é uma consequência. Boa venda é uma consequência. E o que você comentou, talvez a forma mais rápida e mais interessante de capilarizar isso é via
Os agentes autônomos. Exato. Né? É a forma Não, mais interessante. É um canal. São pessoas mais maduras, pessoas que já estão no mercado há muito tempo, casas que já estão acostumadas a vender investimento. Você não precisa ensinar o básico, tá? E que já tem um relacionamento de confiança com o cliente. Mas isso se constrói, isso é um canal. Tá? Isso é um canal. Hoje na venda direta da Rush, a gente está super bem. Está super bem. Aí hoje a gente começa a diversificar, a gente começou a vender, todos os clientes eram num segmento só. Hoje já consegue segmentar os clientes, dar níveis de atendimento diferentes. Pô, muito legal, cara. E talvez você ir também por uma linha, né, de estratégia de negócio, em ter um espaço físico que as pessoas tangibilizem de fato esses produtos, é um legal. ponto interessante, né? É um ponto interessante. Galerias, etc. Faz parte né? do processo de educação. Faz parte do processo de educação. Faz parte do exatamente. processo de educação. No final você acelera, você faz uma imersão. Quando você leva o cliente para dentro de casa e você faz um pocket show, É um menos bate-papo com um escalável. compositor, com um artista, e você começa a conversar como é que é a vida, como é que funciona uma composição, como é que nasce, quais são os custos embutidos, como é que o dinheiro volta. Então, a outra pessoa que está do lado assistindo tangibiliza. Tangibiliza, é isso aí. Tá? Tangibiliza. Deixa de ser uma lâmina de investimento. Você entende, você vivencia o fluxo de caixa. Por que eu invisto bastante em alternativo também? Porque eu conheço os fluxos de caixa. Eu conheço as estruturas por trás. E não é como o dinheiro PIN, não. É como é que ele nasce. É o propósito daquilo existir. Como aquilo vai me gerar retorno? Eu conheço a cozinha. Sabe que a comida é boa. Eu sei que a comida é boa. Exatamente. Nem sempre a gente acerta os sal. Ingredientes ali, nem o tempero, sempre, etc. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu, mas a gente cozinha o que a gente gosta. Tá muito bom, cara. Daniel, cara, super interessante. Acho que a gente conseguiria ficar aí muito tempo ainda. É um tema tão novo e tão interessante que a gente ficaria horas aí discutindo vários assuntos que se repetiriam, né? Aqui é inesgotável. É inesgotável, cara. Muito bom. Bom, obrigado aí pela tua participação. Assim, acho que tem muito que a gente ainda aí conversando e mostrando para grande parte da população que assiste a gente, né? O que absorver, o que entender do projeto, do modelo de negócio. E o que você deixaria, assim, nessa etapa final aqui do episódio, o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente e que se interessaram pelo modelo de negócio, começaram de repente, esse vídeo aqui foi um primeiro contato que elas tiveram com esse modelo de investimento, assim, o que você deixaria de mensagem para que elas começassem a ir para uma página 2 desse assunto, assim? Legal, primeiro eu queria agradecer o convite, muito legal o bate-papo. O que eu deixaria de mensagem é: se eduquem, comecem pequeno, vejam o dinheiro indo e voltando, estudem, leiam lâmina, entendam os riscos. Não é um processo, não se atraiam pela rentabilidade. Tá? A rentabilidade é porque é um ativo estruturado, é um ativo novo, a forma de aquisição você consegue adquirir antes de todo mundo, então você consegue precificar melhor. Toda a parte de rentabilidade e prazo é por conta disso. É interessante, mas não é o único benefício. Exato. Não, óbvio que a gente tem um porquê e a gente quer fazer o nosso patrimônio crescer. Mas não se atraia só por isso. Se atrai pela característica do ativo, se atrai pelo como esse ativo, esse fluxo de caixa possa acrescentar junto na tua carteira. Tá? É muito importante começar devagar, vai começando, vai aumentando sua exposição gradativamente, à medida que você for confiando, for entendendo. Investir por investir é o primeiro caminho para você perder dinheiro. O porquê é fundamental, né? O porquê é fundamental. O para quê é fundamental. Para quê e porquê, exatamente. Exato. Porque o para quê vai balizar um pouco o teu nível de exposição. E para a gente fechar aqui, uma coisa que você falou, eu fiquei pensando aqui, para a gente tentar fechar ali uma matemática, quanto que você julga ser interessante uma proporção entre ativos convencionais e ativos alternativos? Dá para ter uma métrica disso ou não? 80-20, 70-30. 70-30. 70-30. Isso é
o nível de... Você tem a correlação negativa ali, né? Você pega hoje as grandes fortunas, está muito mais, tá? Meio para cima. É mesmo? Mas aí são pessoas que já têm um nível institucional, é outra etc. coisa, é outro nível. Você tem um nível de assessoria muito profissional, muito sênior para estar gerindo o teu capital e risco. Agora, para pessoas físicas que estão investindo 70-30, 80-20, é saudável. É saudável e interessante. Você consegue rentabilizar bastante a carteira. Muito bom. Daniel, obrigado pela participação aí. Obrigadão, Thiago. Foi um prazer. Obrigado aí. Valeu. Esse aqui foi uma retomada do Outcast. Puta episódio interessante, muita coisa pra gente falar. E acompanha porque a ideia é essa. A gente fala um pouquinho do dia a dia, insights reais ali de como as pessoas que estão construindo o futuro estão, de fato, vivenciando a fundo o seu negócio. Acompanha aí os próximos episódios. Valeu!